Olá, estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje nós estamos recebendo um consultor do Sebrae. Nós estamos recebendo o Luciano Solimar Impastaro. Ele é consultor de negócios do Sebrae e nesses momentos, com a gente tem feito algumas entrevistas, nesse momento delicado que o Brasil passa. E eu gostaria de te agradecer já e já te pedir, fazer uma pergunta já. O que é Sebrae? Sebrae é um serviço de apoio e apoia especialmente aquele que quer abrir uma empresa ou aquele que já tem uma empresa aberta. Para aquele que vai abrir a empresa, o Sebrae tem ajudado principalmente no planejamento da empresa, que é um momento importante. Muitas das coisas que acontecem com a empresa que não dão certo, às vezes foi falta de planejamento. Então o Sebrae ajuda aquele que vai abrir a empresa a planejar. Para quem já tem a empresa aberta, normalmente as empresas nos procuram com dificuldade. Certo. Então está passando um problema de venda, está passando um problema de finanças. Então aí nós atendemos essa empresa naquilo que ela precisar. Então nós temos lá os nossos consultores, é um problema de finanças, temos um consultor de finanças. É um problema de venda, temos um consultor de marketing. Agora, às vezes as empresas, e aí a gente gosta quando isso acontece também, nos procuram em momentos bons. Eu quero crescer meu negócio, eu quero planejar de novo para ficar maior. Aí também o Sebrae dá esse apoio. Então, eu ia até te fazer essa pergunta em relação, consultor é cada um de uma área específica dentro do Sebrae. Então, a tua função dentro do Sebrae é especificamente na orientação de pequenos empresários? É isso. O Sebrae tem vários tipos de orientação. Então, tem lá um primeiro atendimento, onde chega a pessoa, nós ouvimos e entendemos ela. Temos um método para isso. Meio como faz o médico para achar o problema, né, a situação. Diagnóstico. E é esse o nome que damos. Então, diagnóstico. Fez um diagnóstico, é rápido isso, é simples. Entendemos a situação real, a causa da situação ou do problema e aí encaminhamos então para os consultores. Nós temos consultores na área de administração geral, por exemplo. Quero controlar melhor o meu estoque. Está na administração geral. Nós temos o consultor de finanças. Não sei fazer o preço, estou com dificuldade para fazer o preço de venda. Porque é um fato extremamente importante. Muito, Quer dizer, muito. Precificar hoje o produto. Precificar. Entender como que preço mínimo, até onde eu posso chegar com ele. E vocês têm esse serviço, isso tem custo para esse empresário? Na grande maioria das vezes não. O Sebrae tem atendimentos que são cobrados. Então, por exemplo, o Sebrae tem consultoria que é feita dentro da empresa da pessoa. Cobra-se por isso. Claro, pelo deslocamento isso. Natural. O Sebrae tem cursos que são pagos, certo, que são feitos dentro do Sebrae. Mas o Sebrae tem uma infinidade de coisas que são gratuitas. E esses gratuitas. cursos são oferecidos regularmente? Regularmente. Eu encontro esses cursos onde nas páginas do Sebrae? Isso. Na página do Sebrae São Paulo tem a programação de todos os escritórios regionais. Eu vou colocar aqui no ar o endereço eletrônico do Sebrae, daqui de Rio Preto, e também do Luciano. Para você mandar suas perguntas, ele pode responder direto para você. Luciano, esses dias eu tive uma entrevista muito interessante com o Ricardo Arroio. Ele é presidente do Sincomércio, sindicato patronal, e ele falou uma coisa interessante. Há um movimento de demissão nesse país, que infelizmente hoje deve estar na casa já de aproximando de 14 milhões de brasileiros desempregados. Não vamos citar o político, não é a razão da gente estar comentando. O importante é que isso reverta. Só que, em contrapartida, muitos estão sendo demitidos e entrando no mercado de maneira informal. E muitos não. Muitos estão abrindo pequenas empresas. Essa pessoa que se encontra nesse estágio e ele quer uma ajuda do Sebrae, como que ele deve proceder? Realmente isso tem acontecido muito. Pessoas que estavam trabalhando, que perderam seu emprego, ou pessoas que viram oportunidade mesmo. E o duro que isso é uma coisa que parece que não vai parar tão cedo, não, ainda vai levar um período ainda até o mercado se acomodar. Com certeza, isso deve acontecer um pouco ainda, isso já vem acontecendo, a gente vê os gráficos de queda de faturamento das empresas, já há um ano eles caem, e aí as empresas acabam demitindo, e ao demitir essa pessoa tem que fazer algo. Então muita gente tem escolhido empreender. Empreendedorismo. É o autoemprego, né? Ela olha para o lado, não vê mais possibilidade. Às vezes acabou de ser demitida e não tem para onde ir mesmo. Então pode ser uma via
o empreendedorismo. Às vezes ela tem um talento, normalmente as ideias vêm de... A pessoa descobre, se vocês ajudam, vocês estimulam a pessoa. Às vezes acontece a pessoa chegar lá e perguntar assim, mas o que eu posso fazer? Confesso que nós não interferimos nisso, faça isso, porque isso é uma coisa muito pessoal. Mas nós temos um jeito lá de extrair isso da pessoa. Então a pessoa, e basicamente é o que gosta, o que sabe fazer. Às vezes tem um talento escondido. Entendi. Que pode virar um negócio, pode ser temporário ou não, pode de repente crescer e ela fazer disso a vida dela, mas basicamente eu percebo os empreendedores achando as ideias de negócio em duas coisas. A primeira é recursos subutilizados, um dinheiro parado, algo parado, um local parado, um talento parado, recurso subutilizado. Muitos negócios vêm daí. E também necessidades não atendidas. Então a pessoa percebe assim, não que isso seja inovador, isso existe, o outro faz, mas não faz bem feito. Ainda cabe outro fazendo isso. Daí vem as ideias de se fazer alguma coisa. Eu gostaria que depois você me colocasse essas ideias na ordem cronológica, como ele deve proceder, como que ele procura, qual é o primeiro passo dele. Mas eu gostaria que você respondesse isso depois dos comerciais. Nós vamos um minutinho e voltamos já já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos de volta, hoje recebendo um consultor de negócios do Sebrae, o Luciano Solimar Impastaro. Nós estamos falando do Sebrae, do que faz o Sebrae, da micro e média empresa, como que a pessoa deve proceder quando ela pretende abrir uma pequena empresa, ou ela tem pelo menos uma ideia, né, que ela procura, ou ela quer fomentar, ou quer se instruir, ou quer se informar de alguma coisa, como que ela começa o negócio. Então eu gostaria que você me respondesse isso, Luciano. Como que a pessoa deve proceder? Ela tem uma ideia, ela quer... existe também um empresário que já está no mercado, como você disse, e que pode estar tendo problema, está precisando aumentar ou está precisando de orientação, mas existe aquele que talvez seja na melhor forma, que procure antes de abrir. E qual é o primeiro passo? Como é que ele deve proceder? Então nós sugerimos que a pessoa procure o Sebrae, e ela pode procurar o Sebrae ali na Prisciliano. Ela pode ir até o Sebrae, ela pode ligar no Sebrae, mas ela pode simplesmente ir no Sebrae. A gente está das 9 às 17 sempre preparados para atender a pessoa, ainda que ela vá sem agendamento. Nesse primeiro contato, nós vamos sugerir para ela fazer uma palestra. Essa palestra é sobre planejamento de empresa. A gente vai dar uma visão geral sobre planejamento. Na visão do Sebrae, esse é um passo importante, planejar a empresa. Depois nós vamos dar uma ferramenta de planejamento para ela. Porque não basta dizer assim, planeja a empresa. Como, né? Como que começa o planejamento da empresa? Então a gente tem um modelo de planejamento feito por perguntas. A pessoa, quando responde a pergunta que está lá no planejamento, ela está planejando. Quando ela não responde, não tem problema também. É sinal de que aquilo é algo que ela precisa de saber antes de abrir. Entendi. E essa é uma outra função do planejamento, mostrar para ela, olha, isso ainda está faltando. Você chegou a planejar até a parte de orçamentária, de finanças, orienta a instalação, sim, como ela treina, faz os treinamentos? Sim. Por exemplo, o Sebrae tem alguns materiais, vamos supor que a pessoa vai abrir uma padaria. O Sebrae tem materiais feitos dizendo assim, olha, uma padaria funciona assim, basicamente.
Não quer dizer que talvez, sob medida, aquilo vai ser para a pessoa, porque talvez a padaria dela seja diferente daquilo. Mas nós temos lá assim, olha, os equipamentos que podem ser utilizados, como funciona esse negócio, os diferenciais desse negócio. Talvez isso saber como funciona o negócio. É o pulo do gato. Então o Sebrae procura desenvolver alguns materiais focados. Então a pessoa vai abrir um salão de cabeleireiro. Temos lá um material sobre como começar certo um salão de cabeleireiro. E aí ela pega essa informação que está escrita no manual daquela atividade e bota aquilo no planejamento dela. E mais as informações que ela vai buscar a campo. Nós sugerimos muito um planejamento feito no papel, mas com ação. Então, por exemplo, vai abrir um salão de cabeleireiro, quando a gente estiver no salão, experimentar o salão, observar como as coisas funcionam, fazer pesquisa mesmo. Vai abrir um negócio que eu talvez não entenda tão bem dele, seria melhor eu entender primeiro bem. Como que eu posso fazer isso? Perguntando para alguém, e aí vou registrando lá no meu planejamento. E aquilo que eu não consegui fazer, muito provavelmente era algo que eu não conseguiria fazer após ter aberto a empresa. E vamos imaginar o contrário. A pessoa abriu, ela fez um investimento, muitas vezes o investimento da vida dela, e não está vendo aquilo surgir efeito. Ela tem dois caminhos a tomar. Ou ela fecha logo para diminuir o prejuízo, ou ela tenta melhorar. Para o que você orienta, que é o que a gente mais assiste? Muitas vezes a pessoa acaba mudando de setor e acaba errando novamente. Ou ela acaba indo para outro setor até despreparado, ou pelo modismo. Existe muito isso no mercado. A gente está percebendo que a indústria automobilística, com uma quebra de mais de 30%, com uma redução de mais de 7% de vendas de carro, e a indústria do vestuário é onde está tendo a maior retração. Se essas pessoas estiverem no setor, eles vão ter que sair do setor de qualquer jeito, porque são grandes negócios. Mas o pequeno empresário, o que você orienta ele a fazer? Saber sair de um negócio na hora certa é importante. Como que ele vai saber? Só a hora que ele esgotar os recursos. Porque sair do negócio é uma decisão consciente. Então, os números vão mostrar isso, se não há mais potencial. Agora, nós no Sebrae temos uma crença. E é por isso que nós incentivamos alguém que de repente está até inclusive assim, fecho ou não o meu negócio? Eu sempre tenho essa dúvida. Deve ir à frente ou não? Essa pessoa, nós sugeriríamos que procurasse o Sebrae. Por quê? Porque nós vamos ajudá-la a ver se há saída e aonde está a saída. Então, na prática, como isso funciona? Começamos por uma análise financeira. Às vezes a empresa não está tendo lucro, está operando com prejuízo, mas algumas mudanças colocam ela tirando da situação de prejuízo para lucro ou pelo menos para estabilidade. Começa-se com uma análise financeira, basicamente uma análise financeira. Depois da análise financeira, a solução tende a aparecer. A solução não vai estar nas finanças. Não diga. A solução, às vezes, aparece, a gente sente nas finanças, na falta de dinheiro, por exemplo. Mas vamos pegar um exemplo. Às vezes não é falta, às vezes não é uma questão de finanças, às vezes é falta de venda suficiente. Mas as finanças mostram isso. As finanças é um bom exame, Os números são bons exames. Quando a gente acaba a análise financeira, tende a sair o problema. E aí fica um pouco mais fácil. Sabendo o problema, aí nós vamos utilizar os recursos do Sebrae para atacar o problema. Por exemplo, pode ser eu vendo suficientemente bem, mas não vendo na quantidade certa. Ou eu vendo na quantidade certa, mas no preço errado. Mas eu não posso aumentar o preço porque senão sai do mercado. Tudo bem, mas então a gente não pode subir preço, mas a gente pode reduzir despesa, fazer a conta de uma outra forma, corretamente, com os impostos devidamente colocados. E pode estar aí a saída. E a partir daí o Sebrae então começa a atacar a causa do problema. E a mudança do mercado? O mercado tem mudado de maneira assim. As lojas que a gente vê hoje, muitas estão desaparecendo para surgir numa outra roupagem. Ou é também o conflito que existe entre os mega investimentos que chegam nas cidades. É bom para a cidade, mas também pode também impactar o pequeno empresário, aquele pequeno lojista. E nós estamos também vendo uma corrida também muito grande, que começou primeiro as pessoas tendo uma loja física e partindo para a área virtual, para fazer a loja virtual. Hoje não, hoje está percebendo que o pessoal já está partindo para a loja virtual direto. Essa pessoa que tende a montar um negócio virtual, vocês também orientam essa montagem da loja virtual?
esse já quem vai orientar é o consultor do marketing. Então, o consultor do marketing, ele vai entender o público e a forma melhor de se comunicar com o público. Sendo a virtual, ele vai dar sugestões práticas, né? Então, por exemplo, às vezes o Facebook é uma boa ferramenta para chegar. Então, como utilizar o Facebook, como criar a página, como manter a relação com o cliente, aí o nosso consultor de marketing pode dar. Nessa orientação e na contratação também dessas empresas, porque existem outras empresas que são fornecedoras desse serviço, que acaba abrindo uma frente a mais para... E que são mais negócios. E são mais negócios. São mais negócios. Eu gostaria de ouvir mais a respeito disso, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho, 2 minutinhos. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Olá, estamos de volta com um consultor do Sebrae. Hoje nós estamos falando a respeito de micro e médias empresas. Como abrir uma empresa, como lidar com uma empresa que não está indo bem. Nós estamos falando ou até com uma empresa que está indo bem e quer crescer, quer aumentar, não é? E nós estamos falando com o Luciano Solimar Impastaro. Ele é consultor de negócios do Sebrae e no último bloco nós perguntávamos a respeito da loja virtual, não é? E você me comentava que vocês orientam através do consultor de marketing, porque não é só uma loja que quer abrir, muitas vezes a loja está indo bem, eu quero aumentar ou eu quero mudar. Essa pessoa também tem esse serviço dentro do Sebrae? Sim, essa pessoa vai ser atendida pelo consultor de marketing para entender se o virtual é a melhor forma ou ela tem a loja física, mas como o virtual pode colaborar com o físico e como o físico melhorando pode, o desempenho. Com toda certeza. Elas trabalham, digamos, com dois negócios diferentes. Embora hoje o que os especialistas concordam eu posso estar no físico, posso estar no virtual, o fato é que eu preciso de estar onde meu cliente estiver. Tem hora que ele está no físico, então vou atender no físico. Tem hora que ele está no virtual, eu preciso de estar lá no virtual. Luciano, você comentou comigo que vocês oferecem um serviço de MEI. MEI, M-E-I. O que é MEI? O MEI, o MEI, né, o MEI é um tipo de empresa. É o microempreendedor individual. Então, uma empresa, ela, quando vai ser formalizada, dependendo o jeito que ela pode ser MEI, que é um tipo de empresa, e esse tipo de empresa é muito simplificado. Por exemplo, quem que pode ser MEI? Aquela pessoa que não tem sócio, porque ela é microempreendedor individual, que o negócio dela fatura até R$60 mil por ano. Então, bem pequeno. É um pequeno negócio, é para um pequeno negócio, mas é muito interessante. São mais de 6 milhões no Brasil, pessoas que há menos de 10 anos estavam fora, né, do mercado de empresas, né, estavam informais no seu trabalho. Mas o MEI é aquele que trabalha sozinho, não tem sócio, fatura até R$60 mil por ano, pode faturar menos, não é obrigado a faturar 60 mil, até 60 mil, e se ele tiver que ter funcionário, ele não é obrigado a ter funcionário, mas se ele tiver que ter um funcionário, ele pode ter no máximo um funcionário. E esse funcionário deve receber o salário mínimo
ou o piso da categoria se estiver negociado. Cumpridas essas condições, essa pessoa pode escolher abrir a sua empresa como MEI. Abre-se gratuitamente, abre-se pela internet, a manutenção dessa empresa é uma manutenção mais barata do que qualquer outra empresa, com menos de R$50, ela paga os impostos e ainda contribui para o INSS, R$50 por mês, ela tem a empresa dela formalizada, funcionando, devidamente formalizada, pode dar nota fiscal, pode fazer propaganda com tranquilidade e ainda contribui para o INSS, para o benefício dela. E ele procura isso na página do Sebrae? O MEI tem uma página só dele, que é o portaldoempreendedor.gov.br, mas o Sebrae está preparado, está sempre de portas abertas para atender o MEI. Da mesma forma como a gente atende os outros empresários. Procura o Sebrae, vai até o Sebrae, até o prédio do Sebrae, lá nós vamos entender que a necessidade dela é MEI e vamos orientá-la sobre como abrir o MEI. Nós também temos a cada 15 dias uma palestra sobre MEI. Nós recomendamos que a pessoa primeiro entenda, né? Entenda como que funciona o MEI para ver se isso é bom para ela. Sendo bom para ela, ela pode abrir o MEI com auxílio do Sebrae, com orientação do Sebrae. Em qualquer área? São mais de 500 áreas. Nossa. Então, por exemplo, o cabeleireiro pode ser MEI, a costureira pode ser MEI, a cozinheira pode ser MEI, 500 atividades. Quando nós estávamos comentando que há uma diminuição dos serviços ou diários, são mais de 330 mil empresas fechadas no Brasil, nesses últimos anos, até o ano passado nós tínhamos 130 mil empresas, e que a gente está percebendo que há um crescimento da empresa de prestadora de serviço. Essa empresa, ela é o que vocês assistem lá no Sebrae também, ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Por exemplo, entre os MEIs, né? Cabeleireiro, manicure, pedicure, serviços, é a grande maioria dos MEIs. Tem outros também, por exemplo, que vendem roupas. A grande maioria dos MEIs são do serviço. Até porque cabe bem o MEI para o serviço, cabe muito bem o MEI para o serviço, desde que ele cumpra aquelas condições que a gente falou, até 60 mil, trabalha ele ou no máximo outra pessoa. Um investimento muito pequeno, né? O investimento inicial para ele. E para um benefício, e para um grande benefício, né? Porque tem a empresa funcionando por menos de R$50, no máximo R$50, dependendo do tipo de empresa, e ainda contribuindo. E ele vai ter que emitir nota, ele vai ter que emitir cupom fiscal, tudo da mesma maneira? Ele tem uma contabilidade muito simples, que ele mesmo pode fazer. O próprio MEI pode fazer a contabilidade dele. Basicamente, a contabilidade dele: fazer o relatório de vendas mensalmente e fazer a declaração anual do faturamento, além de pagar seu boleto. Até gostaria de aproveitar para fazer um lembrete. Claro. Essa declaração anual de faturamento, que é quando o MEI acessa o portal da Receita Federal e diz assim: estamos em 2016, Receita Federal, em 2015, eu como MEI faturei X mil reais. É o momento de fazer isso. Essa janela para fazer a declaração, ela se abre de janeiro a maio. Entendi. Então tem até o último dia do mês. Até o último dia desse mês. Até o último dia desse mês, aquele MEI que ainda não fez aquilo que é chamado de declaração anual de faturamento, precisa de fazer a declaração de faturamento. O Sebrae pode ajudar. O Sebrae tem, inclusive, um totem onde ele mesmo pode fazer essa declaração. Tem um totem de banco onde ele pode ir lá e fazer a declaração. O que nós gostaríamos de lembrar é não deixar de fazer a declaração até o último dia desse mês. Procura o Sebrae que a gente vai orientar como fazer isso. Bom, nós falamos até agora sobre empreendedorismo. Nós estamos falando sobre o investir ou começar um bom negócio, ou acelerar, ou receber uma consultoria. Eu gostaria de encerrar você falando para aquele telespectador que ele está numa dúvida cruel, ele está num momento muito grave da empresa dele e ele está pensando em tomar atitudes. Ele não sabe para onde procurar. Ele vale a pena, qual é a palavra, qual a orientação que você dá para esse lojista, para esse pequeno empresário? Buscar apoio. Buscar apoio, porque às vezes quando nós estamos dentro da situação e ela é difícil, às vezes a gente não enxerga todas as saídas. É muito difícil para quem está dentro de uma situação, pressionado por todos os lados, talvez encontrar alguma solução. Então nós sugerimos... Está dentro do tabuleiro, né? Está dentro e está pressionado e não é fácil essa situação. Então para quem está de fora, enxergando a coisa por outros ângulos e também tendo outras ferramentas, como nós temos lá no Sebrae, pode se tornar interessante a pessoa buscar apoio.
Então nós gostaríamos de sugerir fortemente que a pessoa não tome uma decisão precipitada, mas que ela consulte-nos. Nós vamos conseguir, junto com ela, possivelmente achar um caminho. E achado o caminho, nós vamos ter ferramenta para trilhar esse caminho juntos. É uma questão de finanças, temos como ajudar financeiramente a questão finanças. Pelo menos orientando. Pelo menos orientar. É uma questão de marketing, de vendas, temos como fazer isso. É uma questão jurídica, temos o consultor jurídico. Comum hoje. É comum, temos o consultor jurídico. É uma questão de gestão de pessoas, temos o consultor de gestão de pessoas, de produção, temos o consultor de produção. Enfim, seria contar com apoio, tentar, de repente, com mais um olhar, fazer uma tentativa de enxergar o problema por um outro ângulo, possivelmente nós encontraremos uma solução. Na realidade, nós desejamos encontrar junto com a pessoa uma solução. Muito bem, muito obrigado. Palavras de um consultor do Sebrae. Hoje nós falamos com o Luciano Solimar em Pastaro. Ele nos deu uma belíssima entrevista, quero te agradecer. E agradecer a você também. Você não está dispensado. Nós vamos querer ouvir mais do Sebrae. Não é? Quero que você traga resultados para nós, principalmente da movimentação do MEI, que me interessou bastante e que a maioria da população pode estar acessando o Sebrae para abrir um pequeno negócio. Obrigado você por ter nos acompanhado. Até a próxima.